Amados hermanos em Cristo, a leitura para o dia de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 hasta versículo 32. Primeiro Coríntios, capítulo 11, versículos 23 hasta versículo 32. Eu recebi del Senhor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan, y que luego de dar gracias lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido, hagan esto en mi memoria. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban, en mi memoria. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber de la copa. Porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y muchos han muerto. Si no examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si somos juzgados por el Señor, somos disciplinados por Él, para que no seamos condenados com el mundo. Senhor, tem piedade de nosotros. Demos gracias a Dios. Dios que muitas vezes e de distintas maneiras habló em outros tiempos a nuestros padres por meio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo. Amém. Amados hermanos em Cristo, a predicação da palavra de Deus sempre enfrenta desafios profundos e recorrentes. Entre eles está uma tendência antiga, pero sempre actual. A inclinação humana para a autojustificação. Vivemos em um mundo em que valora intensamente as intenções subjetivas, as chamadas buenas intenções, como se fuera suficiente para absorver o coração humano delante de Deus. Não é raro de escuchar frases como: pastor, minha intenção é muito buena. Soy uma pessoa buena de buena voluntad. Especialmente em el acompanhamento pastoral, quando necessitamos confrontar alguém com seu pecado, essas respostas surgem quase automaticamente, pois o ser humano resiste a um análise sincero e humilde, que confiesse simplesmente: eu pequei. A própria psicologia reconhece que as boas intenções com frequência funcionam menos como um critério ético e mais como um mecanismo de autojustificação. Ante a incomodidade provocada por el erro, o dano causado por la incoerência moral, o indivíduo apela a la supuesta pureza de suas motivações, e com o fim de preservar sua autoimagem e aliviar sua culpa. Bem, isso se convierte em um grande desafio para nós que predicamos a palavra de Deus e somos chamados a administrar corretamente lei e evangelho. Pois, como
alcançar o verdadeiro coração do problema se a pessoa insiste em justificar-se a partir de suas intenções, em lugar de reconhecer seu pecado delante de Deus. Sabemos que só quando a lei hace sua obra, silenciando toda justiça própria, o Evangelho pode ser escuchado como verdadeira buena nueva de perdão e graça em Cristo Jesus. As buenas intenções são muito importantes para a vida, pero hermanos, não salvam e nem hacen justos delante de Deus. Creio que este foi uno de los grandes problemas enfrentados por el apóstolo Pablo en la iglesia de Corinto. Ele combate claramente, como nós bem conhecemos, as divisões da igreja, a hipocrisia e a falta de autoexame sincero delante de Deus. Os coríntios tinham, ao menos, a aparência de buenas intenções. Isso é muito claro, porque conhecemos muito bem e recordamos a comida del ágape, a chamada comida de amor, que era uma comida comunitária hecha por los coríntios, los cristianos, ligada a uma vida fraterna de la igreja. Em aquele período inicial, associada hasta a celebração de la Santa Cena del Senhor, ricos, pobres, levavam o que tinham e comiam juntos, manifestando concretamente o amor cristiano em el cuerpo de Cristo. Al menos, esta era a ideia. Pero, o que vemos em Corinto é que esta prática foi profundamente distorsionada. Os ricos começaram a comer solos, a beber entre eles, e em abundância, incluso em excesso, antes da celebração da Santa Cena. Os pobres muitas vezes iam solo para comer, sem a intenção de união fraterna, e em muitos casos, provavelmente nem sequer logravam a comer, por causa das divisões da igreja. A comida del ágape se transformou em algo privado e egoísta, e por lo tanto não comunitário. Esse é o contexto do apóstolo Pablo. Escreve acerca da Santa Cena que nós escutamos hoje. A comida del ágape não era uma instituição divina, por isso Pablo não estabelece relações específicas sobre isso. Sua preocupação central é o sacramento, a Santa Cena. A Santa Cena é um maravilhoso regalo de Deus, uma graça dada por Ele próprio Cristo para perdão de nossos pecados e fortalecimento de nossa fé. E, sin embargo, estava sendo despreciada por muitas pessoas da igreja de Corinto. Surgem então as perguntas decisivas. Como pode haver, hermanos, verdadeira comunhão em el comer e beber del cuerpo e da sangre de Cristo, se não há comunhão entre os membros da igreja? Se somos um só corpo em Cristo, como Pablo escreve em sua carta, sabemos muito bem a ênfase de Pablo, onde se manifesta essa unidade quando há divisões, egoísmo e desprecio por el hermano. É certo que o sacramento jamais pode ser reduzido a um mero signo de comunhão humana. Lutero deixa muito claro isso. A cena é um dom de Deus em Cristo. Sin embargo, como participar da Santa Cena do Senhor de maneira digna se não há discernimento do corpo de Cristo Jesus? Pergunta o apóstolo Pablo. Esse é também, meus irmãos, o grande desafio que nós temos hoje. Para muitos, participar da Santa Cena se ha convertido em apenas um momento dentro do serviço, do culto que temos. Para muitos, é um gesto rutinário ir à igreja e participar da Santa Cena, sem uma reflexão espiritual profunda.
El serio llamado del apóstolo Pablo al autoexamen es sustituido por una evaluación superficial por muchas personas, en la que a persona se considera buena. Tengo buenas intenciones, portadora de buenas intenciones y por lo tanto apta a participar del sacramento del altar. Al final, que parece importar para muchas personas es no haber cometido algo que era el propio sentido de moralidad. Vivimos em uma época, meus irmãos, em que cada um está por constituir seus próprios critérios de lo que é correto e não é correto. Em lugar de buscar em la palavra de Deus o fundamento para o verdadeiro arrependimento e a fé, muitos recorrem à autojustificação, criando normas personais que tranquilizam a consciência, pero não la confrontam. Quando o autoexame deixa de ser realizar-se delante de Deus e passa a ser delante do próprio coração engañoso, se cumpre a advertência do apóstolo Pablo: ele que come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para seu próprio juízo. Para evitar isso, nós sabemos muito bem e aprendemos, Lutero nos ajuda, de maneira pastoral e profundamente evangélica. Ele nos recuerda, por exemplo, 3 perguntas muito simples, muito sencillas, decisivas em seu catecismo, antes de participar da Santa Cena. Assim escreve: estou sinceramente arrependido de meus pecados, creio em Jesus Cristo como meu único Salvador, tenho a sincera intenção de abandonar minha vida pecaminosa com a ajuda do Espírito Santo. E Lutero añade uma afirmação central para nossa fé, e nós la conhecemos bem: verdadeiramente digno e bem preparado é aquele que tem fé em essas palavras, dado e derramado por vosotros para o perdão de los pecados. Nadie é digno por si mesmo de participar da Santa Cena do Senhor. É o próprio Cristo quem nos hace dignos por meio da fé em sua promessa. Por isso, essa íntima comunhão com Cristo nos leva a corações verdadeiramente preparados para receber, conforme a palavra do Senhor, seu verdadeiro corpo e sua verdadeira sangre dado por nós outros, em com e barro, el pan e vinho. E para que a pessoa compreenda isto, primeiro deve ser levada a Cristo Jesus, a nosso Senhor. Conhecer sua obra redentora e compreender-la que ela é justificada por meio de Cristo Jesus. Ela não se auto-justifica, sino que a obra de la cruz declara justo aquele que tem fé em El Salvador Jesus. E isto nos leva a uma nova vida, uma vida santificada em Cristo, nosso Salvador. E esse mundo que vivimos hoje é muito importante, irmãos, muito importante, ensinar com profundidade a palavra de Deus, para que a pessoa tenha a capacidade de responder essas 3 perguntas muito sencillas, com muita sinceridade, não mirando a si mesmo, mirando a cruz de Cristo, e não evaluando suas boas intenções com seus critérios. Eu tenho certeza que o apóstolo Pablo escreve essas palavras duras, palavras cargadas de desaprovação, não para destruir a los coríntios, sino para salvá-los. Ele os disciplina porque los ama. E disciplinar em la Escritura é tratar como um hijo, é corrigir quando é necessário, aunque duela. Todo juízo presente de parte del Senhor tem um propósito gracioso. Nós sabemos que não seamos finalmente condenados, que tenhamos a vida eterna.
Assim também nós outros, como pastores e futuros pastores, não somos chamados a castigar a nossa igreja, sino a pastorear com cuidado e amor, velando para que as ovelhas sejam protegidas do mal que nos rodeia. Devemos ter a certeza de que todo juízo presente de parte do Senhor tem o propósito gracioso de que al final tenhamos a vida eterna, estejamos com Ele na vida eterna. Assim, os juízos que o Senhor inflige a los que creem a causa de los pecados que cometem são evidência de um amor paternal e não de sua ira condenatória. Ele desea nossa salvação e não nossa condenação. Por isso nos disciplina e nos chama ao verdadeiro arrependimento para a vida eterna. Desta forma, meus irmãos, podemos ler a advertência do apóstolo Pablo como uma señal de amor e preocupação. A mesma señal de amor e preocupação que temos com nossas igrejas. Porque em um mundo onde todo parece relativo e a verdade é vista como subjetiva, somos chamados a señalar com claridade e amor que o caminho, a verdade e a vida é Cristo Jesus. Ele dio su cuerpo em la cruz del Calvário e derramou su sangre para o perdão de todos nossos pecados. Esse amor está delante de nós outros, em cada Santa Cena, em cada momento. Miramos a cruz de Cristo e a obra de la salvação. Este é o amor de Deus por nós outros. Um amor evidenciado em sua palavra e que nos chama a dizer como o salmista de hoje: eu amo al Senhor porque Ele me escuta. Porque hoje mi voz cargada de súplicas, el Senhor se digna escuchar-me, por isso lo invocaré mientras vives. Deus sempre nos escuta, hermanos, nossas confissões, delante de Ele. Ele escuta e nos perdona, para estarmos sempre unidos a Ele e assim receber a cena del Senhor, o cuerpo e a sangre de Cristo, nosso Senhor. E aqui vamos a recebê-la hasta o dia que nos receba em la cena celestial, a su lado, em la vida eterna. E Deus nos bendiga em nossa vida como pastores, futuros pastores, como cristianos. Que tenhamos em el amor de Cristo a força para nossa vida, para o testemunho e para a alegria de participar da Santa Cena, de receber o corpo e a sangre de Cristo. Amém. Salva
glorioso Señor, en la antigüedad alimentaste a tu pueblo con el maná del cielo, para que fortalecidos sigan peregrinando hacia la tierra prometida. Concédenos, te pedimos, el ser fortalecidos con el pan de vida que descendió del cielo y que viene a nosotros en el pan y el vino con su cuerpo y su sangre, en el sacramento del altar, a fin de que permaneciendo firmes en la verdadera fe y constantes en el amor unos con otros, lleguemos con alegría a celebrar las fiestas de las bodas del Cordero contigo y con la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oh Señor nuestro Dios, en el santo bautismo, tú nos llamaste para ser cristianos y nos diste la remisión de nuestros pecados. Haz que estemos preparados para recibir el santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de todos nuestros pecados, y concédenos un corazón agradecido para que nos regocijemos en tu salvación, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, de quien proviene la verdadera santidad, todo buen consejo y todo trabajo justo, te pedimos nosotros tus siervos que nos des la paz que el mundo no puede dar, que nuestros corazones puedan obedecer tus mandamientos y así defendernos de los enemigos, que podamos vivir en paz y quietud. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Instruidos por nuestro Señor y confiando en sus promesas, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. El Señor Todopoderoso y Misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los bendiga y los guarde.